Oi, gente. Voltei. E ele também. Eu olhei pra esse vídeo, pra que vocês não sabem o que tá acontecendo, essa daqui é a Tamara, que se escreve Tâmara, mas sem um acento. E ela tem um filho que tá matriculado numa escola, eu acho que ele gritou com o professor, e ela veio tentar passar pano pro filho, falando que hoje em dia o mundo tá muito mimimi, que era o professor ter gritado de volta com o aluno, umas coisas nada a ver. Eu olhei pra esse vídeo e fiquei tipo, será que eu quero gravar sobre isso? E a resposta foi tipo, não importa. Porque eu tenho que gravar vídeo. Então, por isso estou aqui hoje. Tenho que falar sobre o que tá todo mundo falando, né? Pra sobreviver. Então, bora lá. Primeiro entender o que aconteceu através do lado dela e entender se realmente é tão problemático assim. Antes disso, até um adendo, né? Assim, quando você abre o perfil dela no TikTok, a primeira frase que tá bem grande estampada é assim: uma linha tênue entre altamente cancelável e autêntica. E aí isso já me passa uma vibe daquelas pessoas que falam: eu não sou grossa, eu não sou estúpida, eu sou autêntica, eu tenho personalidade forte. Que confunde uma coisa com a outra, né? Então, assim, pra mim isso já passa uma vibe muito esclarecedora sobre o que a gente vai acabar ouvindo. Aí chega de falação e bora lá. O Guilherme me ligou. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. E o problema pra mim já começa aqui, né? Eu não atendi porque era número desconhecido. Por que você não tem o número da escola do seu filho salva? Provavelmente acontece alguma coisa, sei lá, alguém morre, aí ela tem que falar pro filho. Não sei por que ela teria que falar pro filho, mas acontece alguma coisa, ela quer falar com o filho, que ela vai fazer? Escola XPTO. Google. E aí no Google vai ver se tem um número lá. Não vou jogar tanto porque talvez é uma coisa que eu acho que muita gente faz, mas, gente, tipo, sei lá, é o seu filho, né? Coloca o número do celular da escola, do contato no seu telefone, justamente por causa dessas situações, então, né? Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Estou em viagem a trabalho e não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar ser por telefone. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um print, printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Gente, o jeito que ela fala, tipo, tá. Meio que quase como se, assim, não sei se foi assim que ela falou, mas se passa de novo uma vibe meio tipo que a escola tá atrapalhando o meu tempo precioso pra me falar sobre o meu filho, que é responsabilidade deles cuidarem, não minha. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica, estavam caminhando. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga e de repente a gente olhou pra dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Esse foi o que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles, deram risada do professor e do amigo deles, consequentemente. O professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines. É isso. Enfim, eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Eu não vou crucificar meus filhos de darem risada na cara das pessoas que elas vendo lá. Eu também dou risada das pessoas. E tá tudo bem. Eu também faço bullying. Por que diabos eu vou punir meu filho por algo que eu faço? A gente ri, tá? Vamos voltar, vir aqui, ó. Desliga o mimimi, que você vai ligar agora. E presta bem atenção, você ri, você comenta do defeito dos outros, você julga os outros, então se reserve aqui no direito da tua insignificância, que você...
Primeiro, vamos partir do princípio de que tudo isso que ele esteja dizendo é verdade. Ele vai julgar. Ainda que você ria, existe uma grande diferença entre você rir no seu interior, da sua insignificância, e você rir na cara da pessoa, ofendendo ela, tá? Você também julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Gente, pra mim esse tipo de coisa é o pior coisa. Assim, eu sei que a gente não pode colocar no preto no branco, mas eu não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles não estão errados. Na verdade, o que eu tô falando é que eu não vou me posicionar. Mas também, eu não quero dizer que tá errado, porque eu não quero perder a minha pose de mãe anti-mimimi, mas também não vou dizer que tá certo, porque também não quero ser cancelada. Mas, assim, falando em cancelamento, já passou há muito tempo, né? Mas, desculpa, ela não tá sendo cancelada. Ela tá sendo authentic. Eu, se fosse esse professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Fazia um bullying, bem bullyingzão mesmo, com cada um. Com cada um. Aí depois vem uma mãe exatamente igual ela, que quer processar a escola pra tentar tirar dinheiro em cima, porque, não pode tratar meu filho mal. Ia fazer um bullying. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda. Eu não ia pra diretoria chamar a diretora, pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada. Que bom que você não é formada, né? Que bom que você não fez pedagogia na sua vida, eu acho, eu espero, porque se você tiver feito, por favor, cancele o seu diploma. De mim, não. Eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. E vida que segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Mas aí o professor achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá, falar pra diretora. Aí a diretora foi, falou que isso era inadmissível, ele darem risada do professor. De fato, gente, não é uma atitude legal dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter dado, em ter sido pego, na verdade. Porque a gente até... Você não tá errado em cometer um crime, não. O seu erro é ter sido pego cometendo crime. Logo, tá tudo bem. Eu não vou nem falar isso porque que é incitação ao crime, mas vocês pegaram, né, a linha de raciocínio, eu acho, eu espero. Dá risada do defeito do outro, mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro, porque aí também é demais, né? Aí é demais, você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você, é demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele acha que eu acredito no discurso dele, mas tá tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. A questão não é exatamente essa. A questão é que a escola acha que pra resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente, pelo amor de Deus, com e-mail, WhatsApp, telefone, com tanto meio de comunicação, jura mesmo que precisa ser pessoalmente pra falar que eles riram do professor? Aliás... E isso, pra mim, só é um sinal de que, minha opinião, né? Ela tá pouco se fudendo com relação ao filho de verdade. Porque assim, é um problema que pode ser resolvido. Ela tá tratando, na minha opinião, o filho quase como se fosse uma empresa. Gente, é uma coisa que a gente poderia ter resolvido por e-mail, sabe? Porque não mandou um e-mail falando, olha, seu filho fez isso. Eu ia responder, ok, ciente. Gente, você tá falando de uma questão que tá moldando como o seu filho enxerga a sociedade e como ele vai entender que determinadas ações vão ter consequências. Pra mim, a escola tá certíssima em não ser a aplicadora de determinada consequência, tá? Porque, sei lá, o que a escola pode fazer é repreender a forma com que o menino atuou, talvez se escalonar, se eu fosse algo pior, suspender a ida dele à escola, dar uma advertência, alguma coisa nesse sentido, mas por menor que seja, são essas coisas que vão determinando ali como é que o menino vai entender. Putz, o que aconteceu? O professor falou de mim, mandou e-mail pra minha mãe, e minha mãe ainda acha que é pouca coisa, que é irrelevante, que, tipo, ela poderia ter resolvido isso com um e-mail. Então não tem problema eu fazer. Ou se eu for fazer, como disse ela, é só eu não ser pego. Cara, olha o tipo de coisa que você tá ensinando o seu filho, sabe? Se alguém quiser entrar nesse grupo, ainda vai estar indo os nomes apocalípticos, tá? Agora, parece que entrou um tal de Gustavo. Tem o Arthur, tem o Gustavo, tem o Guilherme e tem o Enzo. Resumo, o professor ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido? Você quer ensinar, você ensina, mas você não grita com ele não, que senão eu vou gritar na tua orelha. Mas ué... Mas...
Ai, mas isso aqui se fosse eu ia sair, eu ia traumatizar as crianças, eu ia não sei, eu ia... Ai, mas não grita com meu filho. Gritar não pode. Gritaram com você, bebê? Ninguém pode gritar. Só eu, se eu quiser, pode gritar. Mas assim, outros tipos de trauma tá permitido. Não, e assim, não acho que é nesse vídeo, tá? É depois, é em outros. Que ela fala, ai, mas lá na minha época não era assim não, você não sei o quê, não sei o quê. Então por que você não vai lá e dar uma vara pro professor dar uma chibatada no seu filho? Manda ele ajoelhar no milho por 2, 3 horas, voltar com o joelho sangrando pra casa. De novo, pra mim, tudo ficou descrito naquela frase do... Ai, não tô dizendo que eles estão certos, mas também não tô dizendo que eles estão errados. Ela só não quer ter um posicionamento firme pra não perder a pose da mãe anti-mimimi, né? Mas também não quer perder a pose do tipo, olha como eu sou anti-mimimi e olha como eu sou, nossa, conservadora, acha que o mundo tá muito... Então assim, ai, seja paciência, vamos terminar. Voltando. O Guilherme fez a defesa dele, o Enzo fez a defesa dele, jurídico, aguardo a defesa de vocês. E eu vou entrar em reunião com a escola daqui a pouco e vou ver o que a escola tem pra dizer. Aí eu trago atualizações pra vocês, mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado, é igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego. Eu achei completamente errado você ser pego, seu burro. Como assim? Entende? Não é arte que eu falo, gente, coisa errada, crime, não tô falando disso. Mas eu tô falando da... Mas é aí que você começa a construir o senso do garoto de certo e errado e do que é moralmente aceito. Sempre começa com pequenas coisas. Você acha que o quê? Nossa, não. A pessoa quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não deixa isso estourar pro meu lado, entendeu? Detalhe, você não tá falando de crime, né? Mas... muitos tipos de bullying podem ser considerados crimes, né, querida? Não sei se você é estudada em relação a isso. Então não deixa chegar até mim, que é o que eu falo. Fui pego por tá rindo. Quer cometer crime? Comete. Mas não me fala, porque aí eu vou ter que falar pra polícia. Porque se eu não falar, aí eu vou estar praticando o quê? Como que é o nome daquele negócio? Enfim, aquele negócio lá que você impede a justiça de fazer o trabalho dela. Então, se você me falar, aí eu vou ter que contar. Então, se quiser, faz. Mas não deixa chegar até mim. Não me deixa descobrir. De outra pessoa. Sabe, tanta coisa pra ser chamada a atenção, mas é chamada a atenção porque tava rindo de outra pessoa. Na minha época, eu fazia umas coisas bem piores. Mas enfim, não tô dando ideia pra fazer não, viu, Guilherme? Você dá uma controlada aí, senão eu acabo com sua raça. Hoje a escola do... Enfim, agora vocês entenderam do que a gente tá falando, né? E aí, pessoas foram comentando, ela viu que foi dando problema ali e quis manter forte o posicionamento dela, apesar de ter algumas várias inconsistências. E aí a gente vai continuar, né? Amiga, a questão... Mas se você não gosta que grite, imagine se o professor revida a brincadeira. Ia ser desconfortável do mesmo jeito, talvez você questionasse o porquê ele agiu da mesma forma que os meninos, ao invés de... Imagina que provavelmente, ao invés de ter lidado com a situação de uma maneira diferente. Não sabe o que é? É que tudo começou a ficar muito chato quando a gente começou a tentar entender o motivo das coisas. Entende? Às vezes a gente só precisa aceitar elas como elas são. Por exemplo, o grito... Eu tenho uma questão interna minha que eu não gosto. Eu acho errado. Ai, você acha errado gritar. E talvez se o professor tiver uma questão errada, interna, quer dizer, com a aparência dele e não gostar que as pessoas riam dele. E aí, como é que fica? Como é que lida? Como é que tem essas questões de relações interpessoais? Me fala, querida, me fala. Gritar. Eu acho muito errado. Agora, se o... Mas tirar sarro, humilhar uma pessoa por causa da sua aparência, tudo bem, desde que você não seja pego. Se eu desbloqueasse um trauma nele, no caso, fazer o bullying com ele, eu não ia achar errado. Porque ele está provando da mesma coisa que ele fez. Ele estava rindo. Mas você sabia que existem tipos de bullying que podem ser feitos através do grito? Ué. E se essa for a forma que o professor escolheu para realizar o bullying contra o seu filho? Inconsistências. Por quê? Entende? Então a pessoa precisa se colocar no lugar da outra. Eu sempre ensino as coisas pro Guilherme. Eu sempre Então, por favor, pare de ensinar porque a gente tá vendo que tá dando errado. ensino as coisas pro Guilherme. Ele vai seguir a risca? Nem sempre. Todavia, entretanto, rir de alguém, comentar sobre o defeito de alguém é coisa que todo mundo faz. Quem não faz, tá mentindo. Quem fala que não faz, tá mentindo. Mas...
Quando eu falo não ser pego, é não ser pego no erro, não é não ser pego no bullying, é não ser pego no erro. Quer ser esperto, quer ser descolado? Quer errar, erra, né? Só não seja... Nossa, gente, só piora. Ok, só não seja pego, sabe? Inclusive, Seja mais esperto. Inclusive o primeiro comentário, só piora. Agora, sobre o professor gritar com ele, acho errado, não acho legal. Mas, se o professor falasse alguma coisa, tipo, que deixasse ele inseguro, quem mandou ele rir do professor? Tá vendo? Você vê que até pelas leves inconsistências, tem uma coisa muito do tipo, vou me posicionar sem me posicionar. E assim, vamos de Telecurso 2000 agora. Ela basicamente tá dizendo que o bullying é normal, né? E só um segundo. Voltei, tinha ido pegar minha água, porque eu acho que eu vou falar bastante nesse vídeo. Enfim, vamos lá. Ela basicamente tá querendo dizer que o bullying, eu não sei se ela vai falar isso em algum momento, exatamente com essas palavras, mas tá muito claro que o pensamento é, mas isso é algo normal. E aí, qual que é o problema de você falar, algo é normal, então todo mundo faz? Daí, a maior parte dos políticos são corruptos, então quer dizer que logo tudo bem ser um político corrupto? Não. Então, assim, no outro vídeo eu até tinha falado, né, que não é porque uma coisa, ela é moralmente correta que necessariamente ela vai estar dentro da lei, e não é porque necessariamente uma coisa é imoral que ela também vai ser ilegal, ela pode acabar sendo uma coisa legal. E aí vai depender muito dos conceitos de moral daquele grupo, daquela sociedade. Então, de uma certa forma, não é porque uma coisa também é normal que necessariamente ela é algo moral, e o contrário também, não é necessariamente porque uma coisa é imoral que ela vai deixar de ser normal. E é assim, tipo, de onde vem a palavra normal, né? Etimologicamente, ela vem de uns negócios lá, mas um dos significados que ela traz, essa palavra, é que está dentro das regras, está dentro das normas. Então, no passado, vou usar uma coisa aqui bem, tipo, X e polêmica. É que ser gay, ser LGBT não é normal. Então, tipo, entre aspas, não era necessariamente mentira, porque ser gay e ser LGBT, você não estava dentro das regras da sociedade para aquele período. Então, quando falam, estão normalizando ser LGBT como se fosse algo ruim, na verdade é algo bom, porque é justamente essa a ideia, é fazer com que aquele determinado padrão de comportamento, de pessoa e de viver entre dentro das regras da sociedade e passe a ser normal, né? E o contrário também é verdade. Você consegue desnormalizar uma coisa, tirar das normas para que aquilo deixe de ser normal. Então, se você olha para um comportamento, para uma coisa que você sabe que é ruim e que é normal, ou seja, hoje tá dentro das regras, tá tudo bem fazer bullying, entre aspas, né? Muitas aspas, porque parece que é o posicionamento e o pensamento desse ser. Não quer dizer que só porque tá daquele jeito, você aceita. Você tem que trabalhar para que aquilo deixe de ser daquela forma. E a partir do momento que você fala para uma criança que tá tudo bem você cometer bullying, tá tudo bem você fazer essas traquinagens, desde que você não seja pego, você tá perpetuando um tipo de comportamento que não é moral. E você tenta justificar que tá tudo bem ele agir dessa forma porque outras pessoas, ou porque a maioria, também age assim, porque aquilo é normal. Mas aí eu volto naquilo que eu disse, não é porque uma coisa ela é normal que ela é moralmente certa, moralmente correta. E assim, pode ser então que na cabeça dela, na mente dela, ela acha que é moralmente correto e aceitável você zombar de outra pessoa, descaradamente, desde que você não seja pego, né, de cometer bullying com outra pessoa, desde que você não seja pego. E aí já é uma questão realmente que tá muito além, não sei. Já tô falando demais, vamos. Vocês entenderam o que eu quis dizer, eu espero. Ju, a questão aqui não é reportar. Eu acho que a escola, ela pode... Professor, e eu sou professora, tem que lembrar que o adulto, que é o adulto na questão. E a escola tem regras. Com certeza a regra é reportar esses comportamentos. Pode administrar um conflito como esse, entende? Então bora lá. Sem que um pai precise, por Então bora lá. exemplo, se ausentar no trabalho e ir até a escola. Viu? É o que eu tô falando. Bora lá. Eles têm que dar um jeito de administrar esse tipo de conflito sem que o pai tenha que se ausentar do trabalho e ir pra escola. Primeiro, a posição que ela tem, hoje até como influencer, eu não quero
falar e assumir nada como 100% verdade, mas provavelmente ela tem uma flexibilidade que a maior parte dos pais do Brasil hoje não tem, tá? E aí ela fala isso como, tenho que ir na escola pra resolver problema do meu filho porque ele riu de outra pessoa, quando poderia ter sido resolvido direto pela escola e eu poderia ter resolvido isso com um e-mail, sabe? Não tô dizendo que foi isso que ela falou, mas esse tipo de comportamento me transparece isso e aí... Sério, só piora, sabe? Eles administraram da forma que eles acharam melhor, né? Que foi justamente comunicar ao pai, a pessoa que deveria se preocupar sobre como o filho está se comportando, e aparentemente não há preocupação sobre o comportamento do filho. Essa é a realidade. Entende? É a gravidade do que aconteceu exatamente. Não é sobre o que aconteceu, mas a gravidade. Eu acho que a escola ela consegue fazer a administração disso. Não tô falando que eu não tenha que saber. Obviamente, os pais precisam saber para eles corrigirem os filhos em casa. Mas a administração de um conflito como esse, ela pode ser resolvida. Detalhe, corrigir não é brigar, tá? Então... Pera, vocês vão entender, porque é o que eu tô lendo nos comentários aqui. Dentro da escola, pelo menos até onde eu acho. Eu sou leiga, não trabalho, não sei até onde a lei funciona e permite que os professores, coordenadores e diretores tenham ação. Mas uma outra seguidora, por exemplo, deu a ideia de fazer eles trabalharem. Eu acho que isso, claro, não é do nada a escola decide isso, não, mas eu acho que isso deveria ser algo a ser estudado, sabe? Alunos que têm algum comportamento inadequado precisam ser punidos de alguma maneira, então vamos puni-los de uma forma assim, coloca eles para ajudar um trabalho voluntário na escola. Ela quer Desculpa. Ela quer institucionalizar o trabalho dela de educar o filho pra escola. De, entre aspas, como ela disse, punir. Só que, gente, tem uma leve coisa ali entre educação e punição. Primeiro, o papel de educação e também de punição por comportamentos errados é seu. Porque a escola, ela até poderia fazer determinadas coisas ou tomar determinadas ações, mas, de novo, primeiro que ia gerar um monte de problema. Você não sabe se... como a escola iria agir tá dentro dos padrões de morais da família, que ela tá corrigindo, então tá mais do que certo reportar isso pra ela e esperar que ela tome uma ação. Agora, eu acho que deveria botar a criança pra trabalhar se ela fizesse determinada coisa errada. Então, o que é isso? É cadeia? Você tá tentando, ressocializar uma criança que você foi incapaz de tornar sociável dentro da escola? É isso? Porque você não teve tempo, não quis se dedicar de verdade em educar o seu filho e arcar com as responsabilidades de ter um filho. Então, gente, é tipo... É surreal. Ai. Entende? Atualizações. Aí ela trouxe umas atualizações ali, porque ela falou com a escola, e aí tem coisa que fica complicado passar pano. A escola tá certa, e educar um ser humano não é ensinar a dar bom dia para o porteiro. Pois é. Sobre a ligação da escola do Guilherme. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito sério. Hoje pela manhã eu falei pra vocês que a escola havia me ligado e tudo mais, falado que o Guilherme tava rindo da cara de um professor junto com outros alunos e tal. Enfim, eu vou tentar ser o mais rápida e objetiva nesse vídeo para fazer com que vocês entendam alguns pontos. Primeiro, não é normal rir da cara de um professor, é óbvio. O professor, ele é a autoridade máxima dentro da sala de aula. A questão que eu mais falei é sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia em lidar com alunos, adolescentes, crianças e afins. Só que isso eu sei que a responsabilidade disso não é só da escola, né? Se a escola toma qualquer ação, ela sai como, nossa, super errada. Então eu sei que isso não é só responsabilidade da escola. Ponto. Eu entendi isso e eu entendo que a escola tem as suas limitações, mas acho sim que falta autoridade. Ponto 2. Não é... Ela falou que falta autoridade. A autoridade é geralmente o poder de se fazer acreditar, mandar, de fazer acontecer, de ordenar. Que, de novo, a escola tem um limite de autoridade por N motivos. Inclusive porque não é o papel dela ensinar o seu filho o que é moralmente certo e correto, em um sentido geral, né? Eu acho que é o papel da escola, sim, debater limites de moral e ensinar o que é moralmente certo e errado em grandes escalas, tipo, sei lá, torturar animal, estupidamente errado. Mas não é papel da escola chegar e pegar na mão do seu filho e falar, olha, o que você fez é errado, por isso, por isso, por isso e por isso. Teoricamente, é seu papel.
Mas se você não acha que isso é errado, eu acho que está extremamente claro qual que é o problema. Tipo, já morreu o problema ali. É que a sua linha de pensamento e moral não tá alinhado com a da escola. Pronto. Pronto, acabou. O problema não é que falta autoridade pra escola fazer o que você quer que a escola faça. Porque a escola está fazendo o que a escola acredita que tem que ser feito. Então aí também já são duas coisas totalmente diferentes. Você quer dar mais autoridade pra escola fazer o que você acha que tem que ser feito? Aí já é outra história. Normal rir da aparência de ninguém. Só que venhamos e convenhamos. Todo mundo ri e comenta da aparência de alguém. Todo mundo faz isso. A questão é, quando eu falo não ser pego, você não faz isso na cara da pessoa. Você faz isso no off. Às vezes você faz um comentário tipo, a pessoa é desprovida de alguma coisa. Você faz isso no off com seu amigo e tá tudo bem. Agora, se você falar pra mim, porque eu não comento da aparência de ninguém, eu não falo da aparência de ninguém, porque eu acho que a gente tem que falar, mentira. Às vezes você é falsa com aquela sua amiga que faz um monte de coisa pra você. Então toma vergonha na sua cara que você fala mal da sua família inteira. Beleza. Mas, de novo, você acha que isso é moralmente correto? Entendeu? Então é mentira. Todo mundo comenta de alguém. Todo mundo comenta alguma coisa. Seja da aparência, seja do caráter, comenta de alguma coisa. Então não cabe a nós aqui colocar os adolescentes, esperar que os adolescentes sejam maduros a ponto de não zoar ninguém. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo já passou pela... Mas ninguém tá falando disso. A gente tá falando de você saber ensinar pra ele não só as consequências disso, mas justamente porque que isso é moralmente errado. Beleza, eu já falei de muitas pessoas, já falei da aparência, já julguei inúmeras vezes, mas tem uma coisinha ali na minha mente que é tipo um medidor que fala, opa, você acha que realmente isso é legal? Será? Sabe, aquela dúvida assim? Basicamente o que você tá falando pra bússola moral de uma criança, dizendo que tá tudo bem você falar mal de outras pessoas, é só não ser pego, é tipo, beleza, eu posso ser uma pessoa escrota, ficar falando mal dela pela costa de todo mundo, desde que não chegue nela, tá tudo bem. Sabe? É isso. E esse tipo de ensinamento vai criando ramificações e vai fazer igual aquela menina lá. Esse tipo de comportamento vai fazer que um psicopata, porque uma hora de Free Fire, de Call of Duty na cabeça de uma criança, uma hora equivale a uma pedra de crack. Entendeu? Pela adolescência, todo mundo já foi zoado, todo mundo já zoou. Então vamos entender, tipo, a linha de raciocínio deles. Eu sou mãe de adolescente, não dá pra eu punir o meu filho toda vez que ele tiver uma atitude que eu tive no passado. Então eu preciso sentar e conversar com ele. Não é normal rir da aparência do outro, mas você faz isso o quê? No off. Você faz isso no off. Porque você faz que eu sei. E ele também vai fazer que eu sei, porque ele é adolescente e tá tudo bem, ele vai viver a adolescência dele. É isso. Vou me abster de comentar. Ponto mais importante de tudo. A escola me ligou. A gente fez uma chamada de vídeo. Eu entendi qual que foi o contexto da situação, entendeu? Foi um contexto ruim, não foi algo legal, foi algo assim, foi algo ruim. Não vou entrar tanto em detalhes, mas, por exemplo, uma pessoa, ela é magra demais. Aí os meninos vão lá e tipo, zoam isso. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas digamos que seja isso. Não é... Provavelmente o professor, chutando muito por cima e só teorizando, pra isso ter virado um problema. Provavelmente os meninos riram de alguma condição que ou era genética ou congênita do professor. Não vou afirmar que era provavelmente algum tipo de condição especial ou deficiência, mas tá soando muito isso e eu tenho a sensação de que ela não quer entrar em detalhes justamente pra não polemizar ainda mais o tema. Mas, assim, pra mim é isso. Pra mim, eu sou o tipo de pessoa que se você não quer me dar detalhes, mas ficar me dando detalhes pela metade, eu vou sempre pensar no pior. É algo a ser falado, entendeu? Você não fala, você não zoa o corpo de alguém pra essa pessoa. Tá vendo? Provavelmente é isso. Nossa, é algo que não deveria ser falado. E nessa linha tem muitas coisas, né? Não falar do peso de uma pessoa, por exemplo, onde as pessoas acham que você poderia falar sobre o peso de outra pessoa tranquilamente, como se isso fosse problema da sua vida. Mas, como você disse, só fale isso por trás e não seja pego. Ou você não deixa ela constrangida nem nada do tipo. Resumo da ópera. Conversei com a escola, falei com a escola tudo o que aconteceu, sabe? E ainda a escola me falou que tinha a filmagem. Honestamente, se eu fosse a escola, eu não sei até onde ela tem liberdade pra isso. Eu tirava o menino da escola só pra essa mãe parar de encher o saco. As câmeras, eles estavam brincando e dando risada, mas tipo, não tinha vídeo, não tinha áudio dos meninos falando nada. Tudo que aconteceu foi tipo assim, o professor se sentiu de uma maneira, vendo os meninos tendo uma atitude. Ai, que legal, agora ela vai deslegitimizar o que o professor disse porque não tinha áudio da gravação. Beleza, continue. Os meninos tiveram uma atitude que não era pra ter. E a escola tomou uma ação mediante a isso, mediante ao que o professor reportou.
Aí eu falei assim, bom, o que eu quero saber? Existe um áudio, algo gravado? Sabia. Do que mostre o que eles falaram? Não estou invalidando jamais a forma como o professor se sentiu. Isso é o mesmo... Ai, Só ele sabe como ele se sentiu, entendeu? Mas eu quero saber se existe um áudio a ser gravado, porque eu quero usar isso também na minha conversa com o Guilherme. Aí eles falaram que não, que o que existe é, tipo assim, uma dedução do que foi falado, né? A forma como o professor se sentiu. Nossa, com todo respeito, que tática baixa, baixíssima, tão ultrapassada. Mas se não tem áudio, nunca aconteceu. É o professor falando contra o meu filhinho querido. Aí eu falei assim, mas aí a gente precisa ter um cuidado também. Novamente, não invalida a forma como o professor se sente, mas a gente não pode trazer para os meninos todo o peso de tudo que ele já passou na vida dele. De novo, nossa, isso tá me puxando muito questão de, sei lá, alguém que é portador de necessidade especial, e aí, eu não sei se esse é o termo correto, né, porque o pessoal às vezes falam que é portador de deficiência, né, que não tem que falar que é especial. E é isso, mas de novo, você não tem um áudio... Mas, para uma ação dos meninos. Os meninos precisam ser punidos, eles precisam ser chamados, precisa ser chamada a atenção deles, claro. Tem que existir uma punição, mas a gente não pode, por exemplo, trazer para eles todo o histórico do que o professor passou com outras pessoas, como se eles fossem culpados por isso. Às vezes, tipo assim, o professor se sentiu assim, mas não foi essa a intenção, foi tipo alguma zoeira. Não... Primeiro, uma coisa como o professor se sentiu, e aqui você não deveria nem estar trazendo como o professor se sentiu. Não sei como colocar isso de uma maneira decente. Foda-se como o professor se sentiu, não no sentido de não me importo com ele, mas para essa questão não é sobre como o professor se sentiu, é sobre como o ato do seu filho ter sido moralmente errado e você estar passando pano pra ele. Porque se o professor tivesse se sentido bem e pleno e falando, ai, nossa, caguei, mas ainda assim é algo errado, vai ter que ser punido, sai daqui, vai lá pra diretoria. O problema é permanecer o mesmo, sabe? Não é como se... Assim, o coeficiente do como o professor se sentiu, ele é um agravante pra situação. Mas se não existisse o professor ter se sentido mal com a situação, o ato do seu filho ainda seria extremamente problemático. Então, tipo, ela tá tentando caçar coisas pra amenizar a situação, sabe? Novamente, gente, pelo amor de Deus, não é uma defesa deles. Eu acho que eles têm que ser ensinados, eu acho que eles têm que ser conscientizados, eu acho que eles têm que ser punidos. Mas eu acho também que a gente não pode virar e colocar neles um peso que talvez eles não tenham... talvez não tenham certeza. Não tenho maturidade pra lidar? Talvez não tenha maturidade pra lidar porque é uma certa pessoa que tivesse que ensinar essas coisas pra ele e não se dá o trabalho porque acha que isso é normal. Porque eles não são meninos ruins, são meninos bons, entendeu? O Guilherme, ele me ajuda muito no dia a dia, quando eu preciso. São bons e não são ruins. Não vou filosofar, só ouve. Ter qualquer cuidado com a minha mãe. O Enzo é um menino extraordinário. Então, assim, são pessoas que eu conheço a índole. Então, eu tô falando sobre pessoas que eu conheço. E não estou falando que eles não têm que ser punidos. Aí o diretor falou assim, não, eu concordo, o professor, inclusive, mostrou essa preocupação e tudo mais. Resumo da ópera. Os meninos vão precisar fazer aí um trabalho, entendeu, voluntário, pra compensar essa atitude e pra se conscientizar em relação ao bullying, o que eu acho válido, porque, novamente, eu nunca normalizei o bullying. O que eu falei, não, eu normalizei sim porque eu acho que deveria ser mais normalizado, mas o que eu falei... Eu normalizei sim porque eu acho que deveria ser mais normalizado. Tá vendo? Não normalizei sim. Esse tipo de fala que me incomoda muito, porque ela diz que é autêntica. Porque na cabeça dela, ela tá sendo autêntica. Mas ainda assim, o posicionamento não é posicionado, sabe? É uma coisa muito tipo, opa, tô dançando aqui. Mas, de novo, como é que você vai normalizar uma coisa que já é normalizada? Porque a gente tá tentando justamente fazer o contrário, né? Desnormalizar. Sobre o bullying é que era menos chato quando as pessoas não enxergavam todo esse problema. Só que, gente, eu tô falando do meu local de fala. O meu local de fala não doeu tanto. É fácil eu falar que o bullying não doeu tanto, mas uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, nela doeu muito. Então, pra mim não doeu tanto, eles falavam... Não, mas ainda assim, né? Vamos normalizar. Porque tá tudo bem, né? Tipo, porque, de novo, como ela disse, não tô falando de crimes. Só esquecendo que muitos bullyings por aí também são atos criminosos, né?
Ai, você é seca, ai, você é magrela, ai, porque você é seca do Nordeste. Eu tava cagando, eles podiam falar o que eles quisessem, eu podia comer o que eu queria, doce a hora que eu queria, entendeu? Então, em mim não doía. É por isso que, pra mim, bullying é normal. Mas pra uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, não é. Doeu. Então, vamos aos fatos. Vou falar rápido porque já tô falando demais. Eles vão fazer um trabalho pra se conscientizar em relação a tudo isso. Eles têm que entender que não é assim. Eles não podem constranger uma pessoa dando risada ou qualquer coisa do tipo. Ah, é besteira. É besteira. Mas eles poderiam ter feito isso ali, entre eles, escondido. Entendeu? Ah, mas você tá ensinando eles a fazer escondido. Gente, pelo amor de Deus, para de falso moralismo. Todo mundo fala mal de todo mundo por trás. Entre aspas, assim. Todo mundo faz um comentário ridículo por trás. Você faz algum comentário por trás que você seria cancelada com certeza. Então vamos, sabe, vamos aceitar isso primeiro. Vamos aceitar que a gente não é perfeito antes. Aí depois a gente julga o outro. Resumo. Não tô falando que eles tinham que rir ou qualquer coisa do tipo. Eu só acho que se fizesse algum comentário, não era jamais na cara da pessoa, constrangendo a pessoa, fazendo qualquer coisa do tipo. Resumo, gente. Eles serão punidos dessa maneira. Eles vão fazer uma atividade pra se conscientizar, vão ter que estar mais cedo na escola, entendeu? Vão chegar mais cedo na escola 3 vezes na semana. Ótimo, que pelo menos tá em algum lugar. Terceiro ponto. Terceiro não, que já deve estar no 50º ponto. A escola tem sempre que trabalhar em conjunto com os pais pra que o adolescente e a criança se torne a sua melhor versão. É sempre um... Não, esse é o papel. A escola tá ali para ensinar o seu filho sobre muitas coisas, mas majoritariamente o papel é seu. Trabalhar em conjunto? Sim. Mas o problema de falar trabalhar em conjunto é que na cabecinha de muitos pais, né, começa a passar muitas das responsabilidades que são dos pais pra escola. Porque primeiro o vídeo começa... O outro vídeo falando, ai, não gosto que grito com meu filhinho. Aí o outro vídeo já começa, ai, a escola perdeu a autoridade pra fazer, ordenar e fazer as coisas acontecer da forma que achar melhor. Se a forma que ele achar melhor for gritando. Um conjunto, não é um guerreando contra o outro. Então eu tô completamente de acordo com a escola. Se a escola virasse pra mim e falasse, o Guilherme vai ajudar a fazer a merenda durante 2 meses, junto com as tias da merenda. Ótimo, vai. Quem mandou? Eu não mandei ele ficar zanzando na sala dos outros, dando risada do povo. Paciência. Aí as pessoas falam, mas você fala que não gosta, que grita, e você com certeza iria brigar por ele fazer algum... Não ia, gente, vocês não me conhecem. E eu zoaria o Guilherme, sim. Eu zoaria o Guilherme, sim. Eu era a primeira pessoa que eu falava pro Guilherme, não faz isso daqui não posta foto não, que você tá bem feio nessa foto. Olha isso daqui, ó, o jeito que tá parecendo... Não, tá horrível. Eu vou sair com o Guilherme e falo pra ele, você vai que chinelo horroroso? Eu vivo falando algumas coisinhas assim, ó, pra mostrar pra ele como que é o bullying de verdade. Atualizar... Então tá explicado onde foi que ele aprendeu. Esse vídeo é um pronunciamento sobre o vídeo que eu... Nossa, esse vídeo tá muito longo, né? Tipo, ainda tem um outro pronunciamento sobre o pronunciamento. Ai, tá. Dessa vez, eu prometo, vou deixar ela falar o vídeo todo. Aí vocês só ouvem enquanto tomo minha água e eu vou fazer o maior esforço possível pra não pronunciar, porque senão esse vídeo vai ter 1 hora. É isso. Eu fiz da escola hoje mais cedo, um pronunciamento do pronunciamento do pronunciamento. Mas vamos lá. O vídeo que eu fiz mais cedo, eu falei exatamente sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia, mas eu também tenho consciência de que muita coisa a escola é limitada a fazer na vida do adolescente ali, porque os pais caem matando em cima. Eu sei disso porque eu tenho inúmeros professores na minha família, a minha irmã é professora, e assim, existem coisas que você não pode sequer... Zero preconceitos com... Nossa, até me atrapalhei. Zero preconceitos com professores, tem até amigos e familiares que são, tá? Falam lá pro aluno que o pai já vai lá na escola fazer um barraco. Então, existem situações assim, sim. E é o que mais existe hoje em dia, entendeu? A falta de educação dentro de casa e o pai vai lá e cai matando em cima do professor. Em hipótese alguma, eu quero mostrar que o professor tá falando, ai, mas o professor tá errado. Não, o que eu falo é sobre a falta de autoridade, mas eu também reconheço que parte disso é responsabilidade da nossa realidade hoje, porque eles podem fazer até a página 2, porque se eles fizerem até a página 3, o pai vai cair matando em cima e o professor ainda sai como errado. Ponto. Eu tenho plena consciência disso. Quando eu falo sobre a falta de autoridade, é que eu acho que falta essa autoridade de ensinar melhor eles. Até, gente, de verdade, na minha época, mas na sua época era outra época. Tá, mas eu tenho saudades da minha época e eu queria que o Guilherme participasse dessa época para ele também entender com quantos paus se faz uma canoa. Porque na minha época, o professor ia me esculachar, entendeu? Eu ia sair da escola com trauma. Teve uma professora que falou assim pra minha mãe, a Tamara, o que tem de bonitinha, ela tem de burra.
Por quê? Porque eu sempre queria andar com as más influências. Mas não era que eu queria andar com as más influências. Eu era a própria má influência. Você entende? Então o professor ia lá e jogava ali a verdade na cara do teu pai. E teu pai que lidasse com a verdade. Entendeu? É isso. Então eu sinto falta dessa época. Nossa, como eu sinto falta dessa época. Queria que fosse essa época ainda. Mas não estou querendo culpar o professor. Eu só estou falando que falta autoridade. Que tipo assim, esse tipo de coisa são coisas que às vezes o pai... Não tem como eu me ausentar do meu trabalho e sair para ter uma conversa, que ela pode ser uma conversa por videochamada e alinhar os pontos, entende? Não é tão grave a ponto disso, é isso que eu quero dizer. Agora, sobre educação, por exemplo, sobre o que eles fizeram. O que eles fizeram na semana passada não foi algo... Foi algo errado, gente, foi algo errado, é algo assim, errado. Não é certo você olhar e tipo assim, eles não falaram nada, eles não humilharam ninguém, eles não responderam ninguém, não. Eles olharam e deram risada e fizeram piadas internas entre eles, entendeu? Mas é errado porque você constrange outra pessoa, tipo, eles fizeram uma zoação deles, uma zoação de adolescentes. Novamente, eles são adolescentes. Não é sobre passar a mão na cabeça deles, é sobre entender que a gente já passou por essa fase e que a gente já fez o que eles fizeram. Ah, se você não fez, meus parabéns, você é um exemplo, você precisa ganhar o prêmio Nobel da Paz, entendeu? De resto, eu já passei por isso, eu já coloquei apelido, coloco até hoje se bobear. Então, não é sobre defender eles e jamais sobre invalidar. Se o professor sentiu que ele estava sendo constrangido, ele sim precisa corrigi-los. Ele sim precisa corrigi-los. E o que eu ia falar? Espera. Ele acionou, né, obviamente, a direção. Eles conversaram, analisaram as câmeras e tudo mais, analisaram o comportamento dos meninos. Não existe nenhuma prova de nada. O que existe é o que eles falaram. A gente deu risada porque a gente viu o professor, a gente lembrou de um amigo nosso que também é parecido com ele e a gente zoou. Foi exatamente isso. Eles falaram isso pro diretor. E eles tomaram uma decisão. A decisão de punir eles, que eu nem acho que é uma punição, que isso vai agregar muito na vida deles, é exatamente deles fazerem aí um trabalho sobre essa questão, sabe? Sobre bullying e etc e tal. E eles fazerem um trabalho, eles apresentarem, vão colocar a cacholinha deles pra funcionar, entendeu? Vão usar o tempo que eles têm ocioso pra ficar andando e vendo, falando de tal. Ainda que eu fale... desculpa, gente. Ainda que eu fale que, tipo, é normal porque eles são adolescentes, ainda assim tá errado. Eles vão usar a cacholinha deles que eles estavam usando para tempo ocioso para estudar. Só que eles não vão estudar no horário de escola. Se engana quem acha que eles vão estudar em horário de escola. Eles vão estudar no horário que era para eles estarem dormindo. O Guilherme vai precisar entrar mais cedo na escola. E o Guilherme vai de van para a escola. Logo, a van não vai passar. Não vai alterar o horário dela para pegar o Guilherme mais cedo. Logo, existe uma outra punição que vem junto nessa, que é andar de trem e de busão, meu amor. Porque eu não vou pagar Uber. Porque ele tá nessa situação porque ele se colocou. Então, por isso que eu falo que quando as pessoas vêm com... mas porque a Tamara vai ser cancelada porque ela tá passando a mão na cabeça do Guilherme. Gente, vocês não me conhecem nem de longe. Vocês não sabem tanto que eu exijo do Guilherme. Eu exijo muito do Guilherme. Muito. Mas eu também não vou crucificar o Guilherme pra o Guilherme ser o garoto perfeito. Entendeu? Eu exijo muito, mas eu sei respeitar também quando ele comete falhas. Porque eu, como mãe, cometo falhas, você comete falhas, todo mundo comete falhas. Então eu não vou crucificar ele. De jeito nenhum. Entendeu? Eu vou ensinar o que precisa ser ensinado. Isso, por exemplo, aconteceu, não é o correto, ele não deveria fazer. Ele vai ser punido, entre aspas, por isso, mas ele vai agregar muito, porque ele vai tomar conhecimento sobre o assunto, e ele vai entender o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que é dentro da lei e o que não é dentro da lei ele fazer. Ele vai entender. E o que eu falo sempre pra ele é o seguinte: na dúvida do que você fazer com o outro, é só você se colocar no lugar dele. Eu sempre ensino isso pro Guilherme, porque eu sou uma das pessoas mais empáticas que eu conheço. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas. E eu ensino isso pra ele. Só que ele não vai nascer sabendo. Ele, às vezes, não vai seguir o que eu tô ensinando, porque muitas vezes a minha mãe me ensinou A e eu fiz o B. E tá tudo bem também, porque ele é humano. Então a gente vai, ensina de novo, porque é sobre ter persistência e sobre entender que eu já passei por aquela fase, entendeu? Então, é isso. Vai vir uma punição aí dele de fazer o trabalho, estudar mais do que ele deveria, né? E também andar de ônibus e de trem, porque eu não vou pagar Uber pra ele ir pra escola, já que ele se colocou nessa situação. Quando eu falo sobre ser pego e etc e tal, é que a gente não faz comentários assim na frente da pessoa. Você tá ensinando ele a ser falso. Gente, todo mundo é um pouquinho. Sabe? Para de vir com um tom de mimimi, porque isso é mó chato. Isso é mó chato.
Mas é isso. Eu quero que as pessoas comecem a analisar por outra ótica também. E não tirar, tipo, por um vídeo aqui. Tô falando as coisas aqui, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, inclusive, tá? Então, é isso. É um pronunciamento para que vocês entendam mesmo que é esse o rolê aqui. Esse vídeo Tá. Sério, como uma pessoa empática, ela é uma ótima professora. Ela não é professora. Nossa, gente, tanta coisa que eu queria comentando, mas se eu fosse comentar, esse vídeo ia passar de tanto tempo, ele já tá com 50 minutos, o bruto. E depois quem vai ter que penar cortando as coisinhas, que eu quase não corto, né? Eu tento cortar só uma outra coisa ali, uns devaneios aleatórios, mas enfim, voltando. Senão eu vou começar devagar igual ela. O que me chamou a atenção é que tem umas pessoas que não notam nem a questão de privilégio, né? E assim, nem quero entrar muito nisso, mas só pra vocês pegarem aquela frase, tipo, não, e vai vir uma outra punição junto, que é o quê? Ele não vai de van, eu não vou pagar Uber, ele vai ter que pegar transporte público. Tipo, ele vai ter que se sujeitar a fazer o que a maior parte da população faz. Ele vai ter que ver como que é a vida de um pobre, porque ele cometeu bullying. É isso. Não, tipo... Ai... É tanta coisa. E aí, assim, outra coisa, né, que ela falou, tipo, na minha época fazia-se daquela forma, mas não quer dizer que era moralmente correto, né? Se você olhar lá pros Estados Unidos, acho que o quê? Nem tanto tempo assim, 50 anos atrás, tinha escola que segregava gente branca de gente negra. E era escola. Tinha autonomia pra fazer isso, pra recusar a entrada de uma pessoa com base na cor de pele. Era moralmente correto? Não. Então, assim, de novo, só me parece que ela tá tentando ir por lugares diferentes, sabe? Pra não ter que aceitar que talvez ela teve um posicionamento e um pensamento que não é bacana. E aí, cada vídeo que eu vejo dela e que ela solta, fica me parecendo aquele tipo de pessoa que tem orgulho. Primeiro que provavelmente vai falar, não, se eu errar, eu vou falar que eu tô errada. Só que tem uma dificuldade enorme em reconhecer que tá errado, então fica criando narrativas pra tentar justificar e explicar aquilo que disse pra não ter que dizer que errou. Então, é isso. E é assim, eu vou finalizar com um vídeo aqui. Amiga, eu concordo, eu acho que eu... Não. Desculpa, vocês podem entrar no perfil dela. É Tamara Araújo com 2 M's. Vou finalizar com um vídeo aqui, que é a Isabela fazendo um comentário muito bendito. Tiveram outras pessoas que fizeram também. Mas aí vamos ficar com dela pra fechar esse vídeo. Porque é normal as pessoas rirem das outras. O meu filho riu do professor na escola, mas isso é normal, quanto mimimi. Sabe o que vai ser muito engraçado? O que vai ser também normal, eu espero que você encare com normalidade. Quando seu filho chegar em casa com uma porrada de cada lado, igual o blush que você passa, que você não sabe nem passar um blush, e aí o dele não vai ser maquiagem, vai ser porrada mesmo. Porque vai chegar uma hora que ele vai rir de alguém, e esse alguém não vai gostar, porque vai ser escroto tanto quanto seu filho. E vai dar-lhe um pau nele. Aí eu espero também que seu filme você mostre aqui pra gente. Esse tipo de mãe esquece que se ela pode criar um filho babaca e sem noção, outras pessoas também podem. E quando o filho dela bater de frente com uma pessoa mais sem noção do que ele, aí eu quero ver se ela vai achar mimimi. Porque se ele tivesse mesmo num colégio quando eu fosse adolescente e eu visse ele rindo de algum professor, ele ia descobrir o significado de bullying comigo. Ah, mas é porque a fisionomia do professor é duvidosa. Mas deixa eu te falar, eu tenho certeza que por ele ser professor, a voz dele é bem agradável, porque a sua é insuportável. Não dá pra escutar, eu mesma não consigo escutar, tipo assim, 2 minutos do seu vídeo. Porque a sua voz é tão insuportável igual a você, é uma voz tão enjoada, que Deus me livre, menina. Vou te falar um negócio, se a sua fisionomia também não é isso tudo, não. E claro que o que eu tô falando não é bullying nem nada, né? Porque isso não existe no seu mundo. Afinal de contas, você sofreu bullying a vida inteira e você sobreviveu. Discordo só de um ponto, Isabela. O que você tá fazendo é bullying porque você tá sendo pega, porque você postou na internet. Agora, se você tivesse mandado num grupo de amigos, ela já não tem acesso, ficassem zoando a aparência dela, aí tá tudo bem. Aí não seria bullying. Não é mesmo? Ah, pois é. Você, como uma adulta, deveria saber que não dá pra ter só defeito. A gente tem que ter uma qualidade ou outra. Mais chata, sem carisma, sem sal. Acha que é normal desrespeitar professor. Não sabe passar blush, ainda fica falando merda na internet. Aí fica realmente muito complicado, sabe? Mas é bom quando esse tipo de coisa acontece pra eu reforçar sempre uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Cuidado com quem vocês não famam na internet. Porque tem ratazana que quando sai do esgoto não sabe o caminho de volta. Aí fica por aí, perdido e fazendo merda. É isso que eu falo pra vocês. Ah, porque é normal as pessoas... E é isso.
Tem muita coisa que eu gostaria de falar ainda, e comentar e falar, mas... Ai, não dá, senão eu vou fazer, tipo, horas de vídeo aqui. Então, é isso, né, gente? Então, isso é o que eu falo de conclusão. Eu vou reforçar aquilo que eu acho que eu falei umas 3 vezes aqui. Não é porque uma coisa, ela é socialmente aceita ou está dentro da lei, que necessariamente ela é moralmente correta. E aí cabe a gente, enquanto sociedade, olhar para essas coisas e pensar, eu quero que essas coisas continuem assim, e tentar, né, no mínimo do mínimo, ensinar pro nosso filho até um senso e uma bússola moral ali, que pra mim ela vai ficar meio desvirtuada se você virar e falar pra ele, não, tá tudo bem você ser um escroto, só não seja um escroto na frente das pessoas. É isso. Passar bem, até o próximo vídeo, eu espero que seja menos estressante do que esse.